Olá, alunos, bem-vindos ao canal. Obrigada por se inscreverem. Se você não se inscreveu, pode se inscrever para a gente continuar tendo os nossos encontros, as nossas aulas para o Enem, nossas aulas de humanidades. Na aula passada, da semana passada, nós falamos sobre os conceitos políticos e sociais. E antes da aula eu expliquei que eu fiz essas questões não, a aula baseada nas questões do Enem. Ao todo, eu compilei mais de 40 questões, né, que foram trabalhadas desde 2010 até o último Enem de 2019, em que esses conceitos eles caíram sucessivamente nas questões. Vocês vão ver que as questões são extremamente longas e de textos complexos, que muitas vezes vão deixar vocês confusos. Eu confesso que eu mesma só consigo solucionar essas questões porque eu tenho já 2 graduações e uma pós-graduação. Agora, você que saiu do ensino médio, eu acredito que tenha dificuldade. E a forma mais fácil de conseguir solucionar essas questões é chamando sempre esse conhecimento dos conceitos, saber que conceito o texto está trabalhando. E por aí você conseguir resolver as questões. Então, eu coloquei algumas aqui como exemplo. Não vamos conseguir fazer as 40, porque o tempo não permite, né? Então, a gente vai fazer algumas. Se vocês gostarem, faz um comentário, dá uma curtida, escreve alguma coisa para mim que nós trabalhamos as outras questões. A gente faz outros vídeos trabalhando outras questões, tá bom? Então, vamos lá. Vamos à primeira questão, que é do Enem, o último Enem, o de 2019. E, aliás, toda a minha solidariedade a você que fez o Enem 2019, que a parte de humanas estava realmente muito difícil. Eu mesma, quando fiz para poder elaborar essas aulas, eu tive dificuldade, eu fiquei com dor de cabeça fazendo as questões, porque elas eram extremamente complexas e muito difíceis. A prova tinha muitas questões de filosofia, poucas questões de história propriamente dita, né? Era uma prova muito difícil, muito complexa e que eu realmente só consegui fazer pelos motivos que eu já falei para vocês, porque se eu tivesse acabado de sair do ensino médio, se eu tivesse 17 anos, 18 anos, eu teria muita dificuldade de fazer essa prova. Então, gente, não é demérito nenhum vocês não terem, quem fez, não ter conseguido passar, e não é demérito nenhum vocês terem dificuldade, porque realmente foi uma prova muito difícil, tá bom? Então, vamos ver essa questão específica, né, do Enem 2019. O texto diz assim: quando se trata de competência nas construções e nas artes, os atenienses acreditam que poucos sejam capazes de dar conselhos. Quando, ao contrário, se trata de uma deliberação política, toleram que qualquer um fale. De outro modo, não existiria cidade. De acordo com o texto, a atuação política dos cidadãos atenienses na antiguidade clássica tinha como caráter fundamental o ou a. Esse texto está até bem tranquilo, comparado aos próximos que nós vamos ver e a todos os outros dessa prova de 2019. Mas qual é o conceito básico desse texto? Qual é o conceito a que ele está tratando? Alguém reparou que é sobre democracia? Está falando em Atenas, está falando de deliberação política, está falando sobre dar conselhos, tolerar que qualquer um fale, certo? A gente, quando for fazer ver a questão, a gente tem que primeiro conseguir distinguir qual é o conceito. Isso vai facilitar pra caramba na hora de você conseguir encontrar a resposta. Então, vamos ver as opções. Letra A: dedicação altruísta em ações coletivas. Está falando aqui em democracia? O que é altruísmo? Né? Vamos
começar a conversar com as opções. Quando vocês estiverem resolvendo uma questão de múltipla escolha, a minha dica, que é uma coisa que eu faço, que eu sempre fiz, é conversar com as opções, né? Eu olhei para essa e falei, ó, não é mesmo? Altruísmo? O que tem a ver altruísmo com democracia e contexto? Não, essa daí com certeza não é. Letra B. Participação diretas em fóruns decisórios. Presta atenção, olha só, essa é uma boa opção. Participação direta em fóruns decisórios tem tudo a ver com democracia. E o texto está falando que quando se trata de uma competência nas artes, os atenienses acreditam que poucos são capazes de dar conselhos. Então, se for em arte, beleza. Mas quando, ao contrário, se trata de deliberação política tem tudo a ver com participação direta em fóruns decisórios, tá? Qualquer um fale, qualquer um participação direta. Vocês estão vendo que essa tem tudo para ser a opção. Vamos ver as próximas. Ativismo humanista em debates políticos. Não, mas gente, ativismo humanista, onde é que aqui no texto está falando de ativismo humanista? Tem ninguém aqui falando sobre isso. Letra D. Discurso formalista em espaços acadêmicos. Aonde é que está falando no texto sobre um discurso formal e de espaço acadêmico? Você aqui está dizendo que qualquer um fale. Então, espaço acadêmico, esquece. Discurso formal também esquece, não é essa a opção. Letra E. Representação igualitária em instâncias parlamentares. Bom, representação igualitária, pode ser, mas em instâncias parlamentares, aonde no texto que está falando de um parlamento? Aqui está dizendo que qualquer um, no caso de deliberação política, deliberação são decisões políticas, são fóruns. Então, qual é a opção correta? Letra B, ok? Então, você conversa com as opções, presta bastante atenção no enunciado, né? Percebe que o enunciado está querendo falar sobre algum conceito, a partir da identificação do conceito, você mata a questão. A próxima. Questão do Enem 2010. Vamos lá. A política foi inicialmente a arte de impedir as pessoas de se ocuparem do que lhes diz respeito. Desculpa, engasguei. Então vamos lá, novamente. A política foi inicialmente a arte de impedir as pessoas de se ocuparem do que lhes diz respeito. Posteriormente, passou a ser a arte de compelir as pessoas a decidirem sobre aquilo de que nada entendem. Nessa definição, o autor entende que a história da política está dividida em dois momentos principais. Um primeiro, marcado pelo autoritarismo excludente, e um segundo, caracterizado por uma democracia incompleta. Ok? Vamos prestar atenção nisso. Qual é o conceito que está sendo trabalhado aqui de política? Democracia. Nós estamos mais uma vez trabalhando com o conceito de democracia. Considerando o texto, qual o elemento comum a esses dois momentos da história política? Quais são os dois? O primeiro, que é marcado por autoritarismo excludente, e um segundo, caracterizado por uma democracia incompleta. Então, vamos às opções. Opção A distribuição equilibrada do poder. Não. Se nós estamos falando de democracia incompleta e de autoritarismo excludente, obviamente não é essa a opção. B. O impedimento da participação popular. Bom, essa parece ser uma boa,
Vamos ver as outras, porque impedimento, autoritarismo e democracia incompleta parece ser uma boa opção. Vamos ver as outras. Você tem mais uma que seja mais adequada. Letra C. O controle das decisões por uma minoria. Bom, o controle das decisões por uma minoria, ela também diz respeito a um autoritarismo excludente e a uma democracia incompleta. Porque um autoritarismo excludente, ele já vai tirar da maioria, né, um acesso a essa democracia. Não vai existir, né? Autoritarismo excludente, não existe democracia. E uma democracia incompleta vai excluir das decisões parte da sociedade. Então, a B e a C estão no páreo. Vamos ver a próxima. D. A valorização das opiniões mais competentes. Também não. Estamos mais uma vez, ó, autoritarismo excludente, democracia incompleta, nada a ver. Letra E. A sistematização dos processos decisórios. Aqui está sistematizando, criando regra. É sobre isso que está falando? Sobre criar regras sobre processos de decisão? Não. Então, a gente está entre a B e a C. Vamos ver qual é a mais adequada. Bom, no início, aqui, o primeiro princípio, ele é marcado por um autoritarismo excludente. Então, aqui não existe democracia. Num segundo momento, é caracterizado por uma democracia que é incompleta. Bom, se existe democracia, então existe participação popular. Mas se incompleta, não é uma participação de poucos. Então não é um impedimento da participação popular, mas é o controle das decisões por uma minoria, já que a democracia ela é incompleta. A opção correta, então, é a letra C. Percebem como é importante que a gente converse com as opções, com o texto, analise com calma cada uma das palavras, porque a pegadinha das opções, né, das questões objetivas, é justamente essa, é confundir você na hora de você marcar as opções. A próxima questão, também do Enem 2010, vai falar sobre a chegada da televisão. Então vamos lá. A caixa de Pandora tecnológica penetra nos lares e libera suas cabeças falantes, astros, novelas, noticiários e as fabulosas e irresistíveis garotas propaganda. Versões modernizadas do tradicional homem sanduíche. A TV, a partir de 1950, entrou nos lares brasileiros, provocando mudanças consideráveis nos hábitos da população. Certos episódios da história brasileira revelaram que a TV, especialmente como espaço de ação da imprensa, tornou-se também veículo de utilidade pública a favor da democracia, na medida que. Então, mais uma vez, qual o conceito que está sendo trabalhado aqui nessa questão? O conceito de democracia. E aqui ele está falando da TV, mas está falando especificamente da imprensa. Ele não está falando das novelas, não está falando dos astros, ele está falando especificamente na questão sobre a imprensa. Então vamos ver as opções. Letra A. Ampliou os discursos nacionalistas e autoritários durante o governo Vargas. Durante o governo Vargas, se você estudou a era Vargas, você sabe que ele utilizou do rádio e não da TV, tá?
Então, essa opção você esquece. E aqui, ó, a questão está pedindo a favor da democracia. Por favor, não contra a democracia. É a favor. Beleza? Vou prestar atenção. Letra B. Revelou para o país casos de corrupção na esfera política de vários governos. A mídia não faz isso? A imprensa não faz isso? E isso não ajuda a democracia? Né? Revelar para o país os casos de corrupção, né, através da imprensa na esfera política, isso não favorece a democracia? Olha, essa é uma opção. Vamos ver a próxima. Maquiou indicadores sociais negativos durante a década de 1970 e 80. Mais uma vez, por favor, aqui ó, a favor da democracia, imprensa a favor da democracia, utilidade pública. Não serviu para maquiar. Ora, gente, é algo positivo, não negativo. Próxima opção. Apoiou no governo Castelo Branco as iniciativas de fechamento do parlamento. Também não. A favor da democracia, não contra. Próxima opção, letra E. Corroborou a construção de obras faraônicas durante os governos militares. Também não. Mais uma vez lembrando, ó, a favor da democracia. Então, a opção correta qual é? Letra B. Próxima questão, também do Enem 2010. E aqui eu tenho que sair para vocês verem a charge. Então, vamos lá. Mais uma vez, o conceito de democracia. Democracia, regime político no qual a soberania é exercida pelo povo, pertence ao conjunto dos cidadãos. E aqui temos uma charge da Mafalda, ela que está uma fila pedindo uma vacina. Viemos nos vacinar contra o despotismo. O despotismo é justamente o contrário de democracia, que é autoritarismo, certo? Então, uma suposta vacina contra o despotismo, em um contexto democrático, tem por objetivo, qual é o objetivo dessa vacina contra o despotismo? Despotismo. Tô demais de língua presa. Letra A. Impedir a contratação de familiares para o serviço público. Ele está sendo safado, quem fez essa questão, porque ele está pensando que você vai se confundir com despotismo e pensar que está falando sobre nepotismo. Nepotismo, que é a contratação de familiares para o serviço público. Não, é despotismo. É de déspota. Letra B. Reduzir a ação das instituições constitucionais. Não! Isso é autoritarismo. Não. Letra C. Combater a distribuição equilibrada de poder. Não, isso também o que, gente? É autoritarismo, não é? Letra D. Evitar a escolha de governantes autoritários. Essa é uma opção. Próxima. Letra E. Restringir a atuação do parlamento. Não, isso é autoritarismo. Não, de jeito nenhum. Então, qual será a resposta mais equilibrada? A resposta correta. A única possível aqui é a letra D. Evitar a escolha de governantes autoritários. Certo? Não estava difícil essa. As de 2010 estavam super legais, né? Depois é que o Enem vai ficar dando uma complicada na vida de todo mundo. Então vamos aqui para o Enem 2011. Embora o Brasil seja... Olha, esse texto é mais complicado.
Embora o Brasil seja signatário das convenções e tratados internacionais contra a tortura e tenha incorporado em seu ordenamento jurídico uma lei tipificando o crime, ele continua a ocorrer em larga escala. Mesmo que a lei que tipifica a tortura esteja vigente desde 1997 até o ano 2000, não se conhece nenhum caso de condenação de torturadores julgado em última instância, embora tenham sido registrados nesse período centenas de casos, além de inúmeros outros presumíveis, mas não registrados. O texto destaca a questão da tortura no país, apontando que, bom, esse texto é mais complicado. Ele está falando sobre, primeiro, dizendo que o Brasil ele é signatário, ele assina, né, convenções, ele aceita convenções e tratados internacionais contra a tortura, né? Existe no Brasil um ordenamento jurídico que diz que tortura é crime, mas ela continua ocorrendo em larga escala. Existe uma lei que tipifica, ou seja, uma lei que diz literalmente que tortura é crime e que vige, ou seja, que ela existe e é legal desde 1997, né, até o ano 2000, não teve nenhuma condenação de tortura, não houve nenhum julgamento a respeito, né, do crime de tortura. Então, embora tudo isso, e a gente sabendo que existe casos de tortura, que eles são numerosos, presumíveis, eles não são registrados, eles não são julgados. Então, vamos lá. O texto destaca a questão da tortura no país, apontando o quê? Opção A. A justiça brasileira, por meio de tratados e leis, tem conseguido inibir e, inclusive, extinguir a prática da tortura? É justamente o contrário que o texto está dizendo. Letra B. A existência da lei não basta como garantia de justiça para as vítimas e testemunhas dos casos de tortura. Bem provável, né? Porque é bem isso aqui que o texto está dizendo, que não é suficiente. Vamos ver as próximas. Letra C. As denúncias anônimas dificultam a ação da justiça. Não vou nem ler o resto. Tem nada a ver. Letra D. Vocês estão vendo que parece questão de direito, né? Parece prova da OAB, mas não, isso é uma questão do Enem. Por isso que eu disse que as minhas duas graduações e pós-graduação é que me ajudam, porque realmente, se eu tivesse 17 anos, eu teria dificuldade. Mais uma vez, letra D. A falta de registro de tortura por parte das autoridades policiais, em razão do desconhecimento da tortura como crime, nada a ver, o texto não está falando sobre isso. O texto é claro, inclusive, ao informar que existe lei, a lei é conhecida, mas mesmo assim os crimes acontecem e eles não são julgados. Letra E. A justiça tem esbarrado na precária existência de jurisprudência a respeito da tortura. Jurisprudência é lei, tá, gente? Entendimento sobre a lei. Obviamente que não, já que o texto está dizendo que o Brasil assina várias convenções e tratados internacionais e que existe lei, né, no Brasil que diz que tortura é crime. Então, o texto destaca a questão da tortura no país, apontando que qual é a interpretação desse texto? É a letra B, né? Vamos ver aqui, botar para vocês, letra B. A existência da lei não basta como garantia de justiça para as vítimas e testemunhas dos casos de tortura. Então, gente, muita interpretação de texto na prova de humanidades, na prova de história. Você pode me dizer, inclusive, que essa não é uma questão de história. Tanto é que eu propus que a gente fizesse um curso trabalhando humanidades
e história, porque as questões do Enem misturam muito, né? História com humanidades, história com filosofia, história com sociologia. Então, é necessário que a gente tenha uma visão mesmo mais ampla. Eu me propus a gente trabalhar nas nossas aulas não só questões de história, mesmo porque o canal tem vídeos só sobre história, né? E aqui a gente vai trabalhar história dentro do conceito de humanidades, que é o que cai no Enem, na verdade. Então, o Enem é uma prova muito mais complexa do que as provas que a gente está acostumado a fazer na escola, no ensino fundamental e no ensino médio. Não fiquem esperando que vai cair na prova do Enem perguntando sobre a queda da Bastilha. Isso não vai acontecer, tá? Então, se preparem, porque eu estou mostrando para vocês que essa é a realidade do Enem. A realidade nua e crua. Mais uma vez, vamos lá. Mais uma questão do Enem de 2011. Estamos aqui, ó, temos 2 textos para analisar e a gente já pode chegar à conclusão de que esses textos eles estão falando sobre democracia, tá? Logo de cara, é o conceito trabalhado. A ação democrática consiste em todos tomarem parte do processo decisório sobre aquilo que terá consequência na vida de toda a coletividade. O texto 2. É necessário que haja liberdade de expressão, fiscalização sobre órgãos governamentais e acesso por parte da população às informações trazidas a público pela imprensa. 2 textos. Está falando sobre democracia, uma definição de democracia, e falando sobre a necessidade de liberdade de expressão e fiscalização que é exercida pela liberdade de imprensa. Então, vamos saber o que é que a questão aqui está pedindo. Partindo da perspectiva de democracia, apresentada no texto 1, os meios de comunicação, de acordo com o texto 2, assumem um papel relevante na sociedade por, né, ele está falando aqui sobre denúncias que são feitas e fiscalização dos órgãos pela imprensa. Letra A. Orientarem os cidadãos na compra de bens necessários, eu não vou nem ler, porque não tem nada a ver. Nada a ver. Letra B. Fornecerem informações que fomentam o debate político na esfera pública. Ok, essa tá aceitável. Vamos ver a próxima. Letra C. Apresentarem aos cidadãos a versão oficial dos fatos. Se a imprensa só mostrasse a versão oficial dos fatos, a gente não ia saber de tantos podres no ramo político, né? De tantos escândalos de corrupção, de desvio público. Vamos ao próximo. Letra D. Propiciarem o entretenimento. Aspecto relevante para a conscientização política. Aonde, gente, que novela, que entretenimento, que filme é importante, é relevante para a conscientização política. A gente está falando de imprensa, tá? Letra E. Promoverem a unidade cultural por meio da transmissão esportiva. Qual é a única possível, minha gente? Letra B. Fornecerem informações que fomentam o debate político na esfera pública. Próxima questão. Eu aqui estou esperando ansiosamente uma questão de história, mas como vocês podem ver, tá difícil, tá complicado. Texto 1, questão do Enem de 2012. O que vemos no país é uma espécie de espraiamento e a manifestação da agressividade através da violência. Isso se desdobra de maneira evidente na criminalidade, que está presente em todos os redutos, seja nas áreas
abandonadas pelo poder público, seja na política ou no futebol. O brasileiro não é mais violento do que outros povos, mas a fragilidade do exercício e do reconhecimento da cidadania, qual o conceito que estamos falando aqui? E a ausência do Estado em vários territórios do país se impõe como um caldo de cultura no qual a agressividade e a violência fincam suas raízes. Então, o que está nos pedindo? Próximo texto. Nenhuma sociedade pode sobreviver sem canalizar as pulsões e emoções do indivíduo sem um controle muito específico de seu comportamento. Nenhum controle desse tipo é possível sem que as pessoas anteponham limitações umas às outras. E todas as limitações são convertidas na pessoa a quem são impostas em medo de um ou outro tipo. Então, esse texto 2 aqui, Processos de Norbert Elias, Processo Civilizador, ele está falando sobre o quê? Sobre sanções, sobre punições que vão controlar o indivíduo, porque o indivíduo ele tem pulsões e emoções, ele não consegue canalizar, sobreviver sem canalizando isso de maneira natural. Então é necessário que existam ações do Estado que limitem essa conduta. Você vai me perguntar mais uma vez, cadê a história, professora? Enfim. Estamos falando sobre as provas, aqui é prova de humanidade, gente. É para isso que eu estou aqui, para ajudar vocês. Vamos lá. Considerando-se a dinâmica do processo civilizador, tal como descrito no texto 2, o argumento do texto 1 acerca da violência e agressividade na sociedade brasileira é expressa a letra A. Incompatibilidade entre os modos democráticos de convívio social e a presença de aparatos de controle policial. Não acho que seja bem isso. Letra B. Manutenção de práticas repressivas herdadas dos períodos ditatoriais sobre a forma de leis e atos administrativos. Não, está falando nada disso. Letra C. Inabilidade das forças militares em conter a violência decorrente das ondas migratórias e nananã. Não, esquece, nada a ver. Letra D. Dificuldade histórica da sociedade brasileira em institucionalizar formas de controle social compatíveis com valores democráticos. É possível. Vamos ver a próxima. Letra E. Incapacidade das instituições político-legislativas de formular mecanismos de controle social específicos à realidade brasileira. Será que o Brasil é incapaz de fazer isso, gente? Para vocês, qual será a opção? Aqui nós temos uma questão complexa, né? Incompatibilidade entre os... Não é, com certeza. Manutenção de práticas repressivas herdadas dos períodos ditatoriais sobre a forma de leis e atos administrativos, também não acredito. Inabilidade das forças militares em conter a violência decorrente de ondas migratórias, nada a ver.
Dificuldade histórica da sociedade brasileira em institucionalizar formas de controle social compatíveis com valores democráticos é uma candidata, e a letra E, incapacidade de instituições político-administrativas em formular mecanismos de controle específicos à realidade social brasileira, também é uma candidata. Qual será a correta? É a letra D, né? Então, dificuldade histórica da sociedade brasileira em institucionalizar formas de controle social compatíveis com valores democráticos, porque, na verdade, a gente só conseguiu fazer valer, né, usar de medidas de controle social quando em uma ditadura, né, que a gente conseguiu de forma pouco democrática exercer de forma violenta até um controle social. Então, o Brasil carece, né, de uma forma de controle social que seja realizado de forma democrática. Deixa eu ver quanto tempo aqui nós já estamos. Nossa, 36 minutos. Já extrapolei, né, o nosso tempo, senão o vídeo vai ficar muito longo. Tem mais questões aqui para a gente trabalhar. Se vocês curtiram, se vocês gostaram, que acham que vale a pena a gente ver essas questões, discutir cada uma delas e trabalhar, né, sobre a ótica de quem faz a prova, da ótica do Enem, sobre essas questões, sobre a ótica das humanidades a respeito dessas questões e também trabalhando quando aparecerem questões sobre história, vocês dão uma curtida e comentem aí embaixo dizendo que vocês querem ver mais questões, tá? Que temos ainda mais 40 questões aqui, 40 não, porque a gente fez mais 8. Então, nós temos mais de 30 questões ainda para ver, tá bom? Então dá uma curtida, me segue lá no canal e aí a gente faz mais uma questão, mais umas questões, se vocês acharem válido, se vocês gostaram desse vídeo, tá bom? Comentem para eu ficar sabendo. Um beijão, até a próxima aula.